Então, vamos pedir. Quem gostaria de fazer a prece de abertura? Portalete? Pode ser? Vamos acompanhar mentalmente nosso irmão Portalete na prece de abertura e harmonização. Elevando nosso pensamento, nossas vibrações, agradecimento pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns, adentrando nesse conhecimento mais profundo da doutrina espírita, consoladora, reveladora, que nos esclarece nessa conexão no nosso mundo terreno, onde estamos de passagem, no mundo espiritual, nosso verdadeiro lar. Rogamos a participação dos nossos guias, nos acompanhando, nos iluminando, nos incentivando para o caminho do estudo, na busca do conhecimento. Que assim seja. Assim vamos passar para o estudo. Hoje nós estamos no item 39, do capítulo 4, que é dos sistemas. Sistema da loucura. Vou passar aqui. Pode ler para nós, Selene? Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Afirmam, então, que os que não iludem são iludidos, os que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridículo, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso, tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente, forçoso será convidar em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o Espiritismo, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada aprovam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada aprovam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São parágrafo 15. Bom, ele é bem autoexplicativo, bem compreensível.
É uma das formas que eu vejo que a doutrina sempre foi atacada desde o princípio, e por isso que Allan Kardec, na codificação, ele não é por acaso, a gente sabe, o discípulo de Pestalozzi, a racionalidade, a busca, né, do fenômeno inteligente, os questionamentos que ele fazia, e trazendo a filosofia e a ciência junto à religião. Se fosse somente a religião, nós teríamos um problema. Crença apenas. Quando tem a ciência junto. Ontem eu lia um trabalho acadêmico da Unicamp, o Espiritismo do Rio Grande do Sul, 1896. E fala sobre a perseguição dos jornalistas, de alguns jornalistas, à doutrina espírita em Porto Alegre. Havia um jornal chamado A Gazetinha. E, periodicamente, espaços largos criticando a doutrina espírita. E justamente na questão da loucura. São loucos, os hospícios estão repletos de médiuns, de adeptos, e pessoas são levadas à loucura por essa doutrina infame e tal. E, como está aqui bem claro dito por Kardec, os espíritas não se manifestavam de forma agressiva, não contrapunham aquilo, deixa correr. Até que, em certo tempo, o diretor desse jornal, o editorial do jornal, percebeu que haviam companheiros de mérito incontestável, juízes, desembargadores, advogados, médicos, da doutrina espírita fazendo parte. E aí uma conclusão, viu? Bem interessante essa conclusão, amigos, de que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a doutrina espírita foi atacada a certo ponto, mas não de forma massiva como foi no Rio de Janeiro, em época de Bezerra de Menezes. Onde a doutrina tem um viés da religião, e aqui a parte científica do Estado positivista, onde o Estado contemplava o positivismo. Liberdade é ciência e a crença. A ciência, o ponto em que a doutrina se encaixava. E por isso que as loucuras aos espíritos no Rio Grande do Sul, de parte desse jornal, desse periódico, não ganhou a força, a ênfase total. E aqui, quando estava lendo Infortúnio, muitas pessoas de mérito incontestável. Isso que você está falando, Porto Alegre, foi agora no século XX, né? Final do século XIX e início do século XX. Início do século XX, pois é. Isso o Kardec já falava no começo, no surgimento do espiritismo. Desde o começo houve um ataque. Agora não é tão expressivo, tem gente ainda que permanece, mas não é como era antes. Aqui no Brasil foi considerado até crime, as pessoas iam presas porque se diziam espírita, mas aqui já havia um tempo que o espiritismo vinha avançando. E Kardec faz uma observação aqui, ó, que atribui-se a si mesmo desse modo e sem cerimônia o privilégio de bom senso, porque tem como companheiros de infortúnio pessoas de saber, de destaque. Eu pensei assim, mas como assim de infortúnio? Seria o espiritismo um infortúnio? Não, o infortúnio é o fato de sofrer o ataque. A pessoa adotou uma ideia que, segundo o raciocínio, é mais racional, e por isso é atacada. E qual é a lógica? Porque, se, como disse Porto Alegre, nesse estudo que ele fez a respeito, pessoas de grande saber não eram pessoas fanáticas ou místicas, porque eles começam pelo primeiro ataque. O primeiro ataque, isso aqui é charlatanismo. E Kardec começa, isso é um sistema, né? De combater sistema por sistema pela lógica. Aí se convence, então não é charlatanismo, não é embuste, mas então é loucura. As pessoas pensam que vem uma coisa e não vem outra. Estão tudo louco. Mas daí, será que os espíritas são loucos? Mas são pessoas racionais que estudam, de respeito na sociedade, e que entendem que ali existe lógica, existe razão. Mas e outra coisa, esse acusado de loucura fica fácil porque quando não se tem argumento quanto à ideia,
Daí tem que ataca quem porta a ideia. Então, o Espiritismo ele trouxe uma lógica, chamou para ele, e hoje eu não vou garantir, mas se não me engano do IBGE, que entre as religiões a que tem um maior nível cultural é o espírita. Então, e desde o início foi por causa que é uma fé raciocinada, tem muita lógica, então é mais fácil a compreensão, e assim, daí não tem argumento contra falar, eu vou discutir com alguém, ele me vem com o argumento que eu não tenho que sair e eu não quero ficar quieto, o que eu vou dizer? Mas tu é louco, eu vou ter que atacar a pessoa, eu não tenho argumento para atacar a ideia. Então, muitos que já tinham aquela preconcebido de não aceitar o que era diferente por comodismo ou por interesse em não aceitar, então daí se não tinha como atacar a ideia, também ataca-se daí o ataque pessoal, né? Outra coisa que chama atenção, ele colocou aqui, ó, de atingir de preferência a classe instruída, esse ataque, né, ou a loucura, em cujo seio conta o Espiritismo, daí botou entre vírgula, até o presente, a imensa maioria dos adeptos. Por que eu fiquei pensando, por que até o presente? Porque até então, essas ideias não existiam. A pessoa nascia, era criada por Deus no nascimento físico, e continuava existindo, mas aguardando o juízo final, uma existência única. Aí vêm os espíritos e informam coisas que as pessoas desconheciam, ou quem sabia procurava esconder. Que nós já existimos e vamos continuar existindo, e que nós temos várias encarnações, e que há diversas moradas no universo, onde a gente pode reencarnar. E as pessoas menos instruídas, que não tinham acesso à leitura de maneira mais fácil, não com grande esforço, até financeiro, porque os livros eram caros na época, e não podiam frequentar palestras de alto gabarito lá da sociedade acadêmica, foram os que mais demoraram a se informar a respeito disso. Porque hoje, embora o Espiritismo do Brasil seja um destaque, no sentido de ter adeptos mais bem instruídos, nós temos pessoas de todos os níveis sociais. Sim. Não são só pessoas nem de posses e nem de cultura que estão dentro do movimento, porque a lógica prevaleceu. Quando começou a se difundir, as pessoas que primeiro tiveram contato, que se informaram e viram que tem lógica, e começaram a divulgar, isso se tornou público. Público em geral, né? Não no público acadêmico. Então, por isso que ele botou entre vírgulas aqui, até o momento. E depois ele encerra, né? Sugerindo que a pessoa comece a ler o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que até então é o que tinha além desta obra. Sim, tu sabe, me veio à mente agora, quando tu falavas, mediunidade sempre existiu, né, sabe? Essa é uma questão lógica. Quando aqueles senhores chegam até Kardec e levam um calhamaço de anotações, eram pilhas, né? Tanto que a Hélène disse, vai ficar na minha sala, isso, aquilo. Eles tinham a percepção, algo além dessas mesas, né, que batem, que giram, que voam. Mas não conseguia encontrar a racionalidade, a explicação racional, científica para aquilo. A constatação existia, né, mas não havia. Havia os simpatizantes, participantes, mesas e tal, mas não se chegava a uma definição. Assim. E aí entra Kardec. Racionalidade, superciência. E essa perseguição, quando a gente percebe que pessoas de mérito contestável começam a participar daquilo, começam, né? Por exemplo, no início da Vitor Hugo, né? Quem contesta dizer que Vitor Hugo era louco. Mas aqui no Brasil, havia no década de 30, se denominava o quê? O baixo espiritismo. E muitos foram condenados, presos por um determinado tempo, a perseguição ao baixo espiritismo. Eles pediram de cura, de estudos. Estava lendo ontem, já que viu o folhetim de 1975, do seu Mário Correia, no Base Guia, ali na Tudos Ribas. Ele foi preso, acusado, e veja bem, de baixo espiritismo. Porque ele fazia a parte de curas, de passes, né?
E aí ele foi preso, foi para secretário. Bom, depois foi solto, né? Então, a perseguição começava a se dividir. Bom, esse é o espiritismo científico de Kardec, né? O alto espiritismo e o baixo espiritismo começava a entrar na... Mas por que baixo? Porque ele tratava de curar pessoas. Exato. Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, era receitista. Era médium receitista. Trabalhava com... Acredito, não li toda a obra ainda, mas acredito que o Bezerra de Menezes, porque ele muitas vezes o orientou. E naquele tempo, isso foi em 30 e pouco, nessa época mais ou menos, mas era no Rio de Janeiro, não era aqui, né? Uhum. E tinha uma certa transmissão, embora sempre houve resistência da classe médica, dizer que isso é medicina ilegal. Hoje em dia é proibido, por lei. Tanto que as casas federadas já não tem mais, a não ser que a casa disponibilize um médico que assine o receituário. Aí é a responsabilidade do médico. E isso, pouquíssimas casas têm alguém que dispõe de tempo, um médico que dispõe de tempo e se predispõe a fazer isso, né? Então, por isso foi abolido, por orientação da FEB e das federativas. Mas na época existia bastante. Quando eu comecei a estudar espiritismo em 80, em Passo Fundo, tinha um médico receitista. Eu me lembro que a Irene um dia recebeu uma receita, ela tratava do que, acho que era, não me lembro se era do rim, do que era. Era do órgão lá, que eu não recordo, mas acho que era do rim. E ela disse, mas não tenho nada. Não deu bola para a receita. Daqui a pouco ela se viu com problema naquela área e teve que procurar um médico. Daí que ela lembrou da receita que tinha sido dada no Centro Espírita Dias da Cruz. Aí depois eu passei no concurso da Justiça do Trabalho e fui morar em Portão e trabalhava em Novo Hamburgo. Entrei numa sociedade espírita em Novo Hamburgo, Fé, Luz e Caridade. Também tinha, inclusive a farmácia lá para os homeopáticos. Depois, com as reformas que houve aí em razão legal, também isso foi tudo abolido. E interessante como é que pode chamar isso de baixo espiritismo quando você volta para a sociedade para atender os que não são assistidos, que na época não tinha o SUS de hoje. Eu me lembro que até a Constituição de 88 só era atendida na medicina pública, né? Quem tinha cartão do INPS. Eu tinha que ter carteira assinada e ter um cartão do INPS, senão a pessoa não tinha atendido, a não ser que tivesse dinheiro para pagar, né? Não era atendido para a saúde pública. Isso foi estendido. Hoje em dia é diferente, então... Aqui tem, ali alguém levantou a mão, ali vamos dar uma... Silene, pode falar? Pois é, eu fui tudo desse tempo, né, que a gente dava orientação, a gente dizia orientação, dava receita, nós tínhamos a farmácia, eu não sei se a Maria não chegou a conhecer, mas acho que nessa época não. A gente tinha só medicamentos ou homeopatia, aí depois foi proibido, né, aí inclusive a gente doava os medicamentos, né, não era cobrado nada, e depois a gente teve que paramos com esse tipo de trabalho. Aí foi aonde o Ciro me convidou para nós fazer parte da orientação pessoalmente, simples pessoa, e foi aonde nós começamos com o trabalho lá no centro, que eu atendia na segunda, ele atendia não, segunda nós tínhamos trabalho mediúnico. Eu atendia na quarta, ele na sexta, e a gente conversava e orientava as pessoas, né, mas não com medicamentos como a gente fazia anteriormente. A ciência é que também há uma evolução da ciência médica, né? A espiritualidade trabalha nesse sentido. Hoje a gente também não precisa, né, dessa ação que se dava por força moral do médium, né, e do merecimento. Aqui em São Miguel nós tínhamos o seu Tancinho, que chamavam ele, tá? Um homem que atendeu milhares e milhares de pessoas. Grávidas consultavam com ele, e quando chegava um ponto que a espiritualidade não é para ti, encaminhava para o Dr. Garibaldi, aqui em Santo Ângelo. Então, tem vários. Agora, o baixo espiritismo também tem um outro viés, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso tema, senão daqui a pouco a gente vai pendendo. Está muito bom o assunto, mas... Só para fechar, Maria, não peço licença, isso que o Portugal está falando é interessante. Parece que a gente está desviando baixo espiritismo, porque ele está falando aqui sistema de loucura. E aí as pessoas eram tratadas como criminosos. Então são loucos
Por quê? Porque acredito nessas coisas, mas as pessoas se curavam como? Diz assim, isso é indução, tipo, placebo, né? A pessoa se cura porque tem fé. Mas quando você usa, por exemplo, tem certos tratamentos, por exemplo, magnético mesmo, não é de imposição de mão, terapia magnética, cura um animal. As pessoas dizem, não, isso é placebo. Como é que um animal, ele não tem efeito placebo? Então, está demonstrado que isso não é loucura, não é ilusão. Também é outra coisa. Esse aqui daí já é do próximo, aqui do 40. É da alucinação, né? Não, só finalizando rapidamente, para deixar bem claro, que o baixo espiritismo, aí nessa linha, mas também uma forma de se perseguir as religiões de matriz africanas. De se separar de uma forma, olha, a Umbanda, os pais de santo, isso é baixo espiritismo. E aí a perseguição àqueles, né, que já não contavam de seu seio com pessoas de mérito incontestável. Não contavam, né? Hoje conta. Hoje conta, mas em década de 30 ali, né, muitos escravos, ou filhos de escravos, né, uma forma de se fazer uma perseguição, de se denominava um baixo espiritismo, aquele espiritismo de matriz africana. Alguém do online aí, do virtual, quer ler o nosso próximo item, aqui o item 40, Sistema da Alucinação? Eu posso ler. Por favor. Sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena coloração científica, consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé. Somente creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como o que faz ver um astro ou um objeto na água fora da sua posição real. Isso seria possível, a rigor, mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão um efeito de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que tem dificuldade em segui-la, e algumas por vezes lançadas por terra, dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si? O que eles alegavam, né? Que os espíritas tinham alucinações quando viam as mesas girando e levitando, só que como eram várias pessoas que viam e pessoas, como é que eles falaram, que não poderiam ser contestadas, aí ficava difícil não acreditar, né? E aqui nos dá uma razão também, um raciocínio lógico, né? Pela quantia de pessoas que estavam ali, iam estar todas. Foi feito também experiência, foi visto que não tinha... E como é que era a ilusão e se tinha mesas que se quebravam? Então, não tem lógica também esse sistema de que seria uma alucinação geral. Uma que não seria possível para todos, ou, não digo não seria possível, seria muito raro, muito difícil, e se repetia muito. Porque, digamos, na França, nos lugares que faziam, era no mesmo dia, vários lugares faziam, então, em todos os lugares ia todo mundo estar alucinado. Então, até que acontecesse em um local, com um grupo, até seria possível, mas não se repetir tanto assim.
Isso, se fosse esporádico, um que outro em alguns lugares, mas foram muitas pessoas reunidas em vários lugares que constataram o fenômeno. E tudo isso já acontecia para as pessoas acreditarem mesmo, né? E existe mesmo. Porque né, os ataques sempre vão existir, só vem a evolução, né? No início, um resumão, digamos assim, eram chamados de bruxos. Né? Depois daí começou já a cair por terra aquilo que ficou charlatanismo. Começou a cair por terra também, né? E foi a loucura, né? E assim, aos passar dos anos, mais décadas, vai vir outras ofensas, né? Como um bom espírita, né? Todo mundo falou aqui, a gente tem que, quem quer a palavra, a gente dá. Quem não quer, a gente tem de novo continuar concentrado, né? E tentar levar para quem quiser ouvir, né? E continuar nossos estudos, né? Que sempre vai ter outro, daqui a um tempo vai ser outra palavra mais ofensiva, para nos tirar do prumo, né? Ou desvirtuar a pessoa sair dessa linha. E como foi dito antes, falar do baixo espiritismo também, às vezes tu não consegue atacar um todo, tu tenta dividir. Isso. É uma técnica de guerra, não consegue vencer o inimigo como um todo, tu tenta lançar divisão no inimigo. Então, daí já começa a gente, quando não tem o baixo, deve ter o alto espiritismo, certo? Se tinha o baixo. Daí daqui a pouco vem a linha branca, a outra linha, não sei que cor seria, mas começa o quê? Então você não tem como vir nos argumentos como tentar jogar a divisão entre os. Enfraquece pela divisão. Nós estamos para tentar não dividir. Não temos cor, não temos altura, tudo é nível. Por isso que é importantíssimo para a gente compreender, né? Para não aceitar essas coisas. Vamos olhar lá para a câmera lá em cima, para nós olhar para as pessoas que estão nos olhando lá. A gente esquece, né? Esse sistema da alucinação é quase que um sinônimo da loucura. A única coisa seria a ilusão de ótica, né? A pessoa é enganada por estar vendo o que não existe. Já seria uma derivação. Mas na anterior, ainda na loucura, Kardec faz a observação. Ó. Se entre algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina. Porque a gente vai ver excentricidade dentro do movimento, não é a doutrina em si, né? Pessoas que às vezes não se preparam adequadamente e se aventuram a fazer prática mediúnica e se perdem. Do mesmo modo, ele prossegue, que os loucos religiosos nada provam contra a religião. A gente vê quantas pessoas que enlouquecem na religião. Tem gente que vira tão fanática que sai pregando para todo mundo em qualquer lugar, tentando fazer prosélito a qualquer custo, que é o verdadeiro proselitismo, que é tentar forçar a barra, né? Eu já tive amigos que, inclusive, tiveram problemas no matrimônio, não dentro do movimento espírita, mas nas religiões evangélicas. Teve um que eu conheci em Passo Fundo que se desorientou totalmente. Ele ficava tentando pregar para qualquer um na rua, assim, era tudo por louco. A mulher não aguentou, se separou dele. E eu, às vezes, viajava com ele, era vendedor na época, ele tentava me doutrinar nas viagens também. E nem os loucos melômanos contra a música. Eu fui ver o que é melômano. São os loucos por música, pessoas fanáticas por música, adoram tudo que é tipo de música. E se perde também. Não vai dizer que a música seja uma coisa imprestável, seja uma coisa que deturpa a mente das pessoas. É que a pessoa se perdeu. Os loucos matemáticos contra a matemática. Aqui em Santo Ângelo tem um jovem, não vou dizer o jovem, entre aspas, né? Para mim é jovem. Filho de um outro advogado que também já desencarnou, esse jovem ainda está vivo. E ele perdeu, inclusive passou a ver caçada pela ordem, porque se perdeu. Ele chegava no balcão da vara do trabalho e apresentava um processo inexistente, e às vezes até com certa fundamentação. Fazia coisas absurdas. Agora não tem aparecido mais, agora mesmo, porque agora o processo é eletrônico. É uma pessoa que se perdeu pelo uso demasiado do cérebro, porque, né, segundo dizem, muito inteligente. E aí a pessoa se torna fanático por qualquer coisa.
E como o cérebro é frágil, aí vem a loucura, que não é uma obsessão. Essa loucura é um desarranjo que Kardec usava, hoje não se usa mais o termo loucura, né? É um desarranjo cerebral. Aí o cérebro já não funciona. É como um computador aqui que tem um problema numa peça, ele já não funciona direito. Dá um comando, ele faz outra coisa. E assim funciona na cabeça das pessoas, em todas as áreas. E se dentro do movimento espírita alguém se perde, isso não vai dizer que o espiritismo é uma coisa que enlouquece as pessoas ou que torna iludidas. Tem pessoas que aceitam tudo. Qualquer coisa que se diz que é... Eu já falei várias vezes aqui que é mediúnico, ou qualquer coisa que ouve, ela acredita que aquilo lá é coisa dos espíritos. E é uma coisa do cérebro. E daí, claro, já falamos isso aqui, né? Ele orienta a pessoa a estudar. Por isso, ler o que é o espiritismo, para ter uma ideia. Vai querer fazer prática mediúnica? Entenda o que vai fazer. Leia o livro dos espíritos, depois leia e estude essa obra que nós estamos estudando aqui, que é o livro dos médicos, que é um manual, para que a pessoa não incorra nesse equívoco e, se tiver um cérebro meio fraco, acabar adoecendo. Psicologicamente falando. E a doutrina, a codificação, tem uma amplitude temporal que, não digo surpreende, né? Se nós eliminássemos todas as obras complementares desde Kardec, são complementares da codificação, importantíssimas para o estudo. Mas se nós ficássemos hoje só as codificadas, nós já teríamos estudo por encarnação inteira. E ainda, provavelmente, sairíamos devendo algum estudo, alguma interpretação. Sem contar que nós já devemos de prática, né? Bom, É só a teoria. Nem a teoria eu não ia conseguir, né? A prática nem vou falar. Então, vamos para o próximo sistema, músculos estalantes. Vamos ver quem... Cadê Posso ler? É. Se a evidência é explicada como sendo uma ilusão dos sentidos, o mesmo critério deve ser utilizado para explicar a audição. Entretanto, quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode racionalmente atribuí-las a uma ilusão. É evidente que, através de uma observação atenta, descartamos toda e qualquer possibilidade de fraude. Constatamos que as pancadas não são provocadas ao acaso e também não são provocadas por nenhuma causa material. Um sábio médico deu uma explicação definitiva sobre o fenômeno das pancadas ouvidas nas sessões mediúnicas, segundo a sua visão pessoal. Ele disse que a causa deve-se às contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito, ele entra nos detalhes anatômicos mais minuciosos para demonstrar o mecanismo pelo qual esse tendão é capaz de produzir esses ruídos, imitar as batidas do tambor e até executar canções ritmadas. Assim, conclui que aqueles que acreditam ouvir pancadas vindas de uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato, em si mesmo, não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, a sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Em primeiro lugar, digamos que aqueles que desfrutam da singular faculdade de fazer estalar à vontade o seu músculo curto perôneo ou outro qualquer, e de tocar canções por esse meio, são pessoas excepcionais, enquanto a faculdade de fazer estalar as mesas é muito comum. Além disso, nem todas as pessoas que desfrutam da faculdade de fazer estalar uma mesa são dotadas da faculdade de estalar o músculo curto perôneo. Em segundo lugar, o sábio doutor se esqueceu de explicar como esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e afastada da mesa podem produzir nela pancadas e vibrações sensíveis ao tato. Como esses estalos podem repercutir pela vontade dos assistentes,
em diferentes partes da mesa, em outros móveis, nas paredes, no teto, etc. Finalmente, como a ação desse músculo pode atingir uma mesa que ninguém toca e fazê-la mover-se? Se a explicação do músculo estalante realmente explica alguma coisa, ela apenas invalida o fenômeno das pancadas. Não consegue explicar, de modo algum, os outros muitos meios de comunicação. Portanto, concluímos que seu autor julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo com a profundidade que deveria. É lamentável que homens de ciência se apressem em dar explicações sobre o que não conhecem. Ainda mais quando os fatos podem desmenti-los. Seu saber deveria torná-los mais comedidos em seus julgamentos, uma vez que esse saber lhes amplia o conhecimento e tende a diminuir aquilo que lhe é desconhecido. Mais um, muito bem explicado, até, né? Bem explicado. Mais uma tentativa frustrada de justificar de uma maneira que não seria real as comunicações, as manifestações do espírito. Nesse caso, quanto aos ruídos, aos efeitos físicos, e misto também, porque muito dele não era apenas físico, ele transmitia a ideia pelas pancadas, pela coisa que aqui tudo foi lido, fica bem claro que o médico se apressou em querer dar uma explicação, já não quer justificar, mas ficou muito aquém, sem condições de contrapor a ideia. Ele faz a observação. E excepcional seria tantas pessoas terem esse músculo que fosse causar esses ruídos, né? E não a justificativa que era dada pelo espiritismo, que eram os espíritos que produziam esses sons, né? Sim. E ele fala aqui que se o médico levantou essa teoria, é porque alguém tinha essa capacidade de fazer estalar um músculo curto pelônio, acho que esse é o nome, né? Isso. Mas que produz um som que não se explica como aconteciam os fenômenos de diversas formas. Mesas que se levantavam, que até quebravam, como foi lido antes ali, né? Ao cair. Ou que o som era ouvido no teto, nas paredes. E eu tenho aqui na tradução do Guilom como áreas, produzir áreas. Eu fui ver o que é área. É uma peça de música para uma só voz, ou série de notas que constituem um canto. Mas como é que vai fazer isso com pancada? Seria ritmo, então? Seria trazer por ritmo? Ali foi dito como é que está escrito na tua leitura? Canção, né? Canção já seria cantar. Né? Eu particularmente, tinha minhas reservas quanto aos outros tradutores, por exemplo, o Guilom. Mas isso é uma coisa pessoal, né? E como eu uso, até aproveitar, deixa aqui, o texto do Guilom, para colocar aqui, que eu pego da Félix, que está disponível em PDF, eu prefiro ele, até sempre surgiram os grupos que, quando eu estou no grupo, claro, que eu estou em poucos, que adotem ele para a gente ter uma leitura uniforme. Que assim, uma colega já adquiriu um livro, provavelmente ela comprou aqui na Casa Espírita e tudo, e não é o mesmo. Então, para trocar de livro e tudo, acaba de uma áreas para canção, assim, mas no fundo, poucas diferenças assim também, às vezes fica. Então. Como eu disse, é pessoal, né? É pessoal e é adotado pela fé, inclusive. O pessoal prefere porque a leitura é mais compreensível. Então, área. O que é área? Aí tem que ir lá no dicionário ou aqui, né? Agora não precisa nem dicionário, vai na internet, coloca lá e dá a resposta. E o outro já é mais fácil, ele já coloca a tradução, né? É uma coisa mais atual a linguagem, mas... É uma linguagem atualizada. Mas
no mediúnico de quarta, nós adotamos o do Quilombo. Vocês, deixa eu ver quem é que está aqui presente, não tem ninguém aqui presente. É a Siloni, né? A Siloni e tem mais um outro lá que é militar, eu acho. Eu acho que fica uma boa orientação para quando forem adquirir o livro, chega na hora de trocar, já tem uma boa indicação aí. Né? No nosso grupo. Porque cada grupo anota um, né? Você tem que perguntar para o cara do grupo lá, o coordenador do grupo, qual é o livro que vocês preferem, qual é o tradutor que vocês preferem. Isso facilita a compreensão, porque parece que a pessoa está lendo outra coisa. Até para eu vou marcando ali o texto que a pessoa está lendo, e às vezes me perco, porque as palavras são outras. Mas isso já é um outro assunto. E aí essa questão não explica todos os fenômenos. Digamos que essa teoria, então, tivesse fundamento num caso específico. Poderia uma pessoa fazer isso, mas não todos os casos. É a mesma coisa da situação anterior ali, da alucinação. Porque alguém se alucina não quer dizer que todo mundo é alucinado, porque alguém teria essa faculdade excepcional de produzir som com esse músculo, não quer dizer que todos os médios têm, o que seria uma aberração, a Rosana, acho que falou, né? Seria uma coisa mais difícil do que o fato que é a mediunidade. Vamos para 42. A Siloni lê para nós? Sim. Sistemas das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta. A realidade dos fenômenos, estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos do magnetismo à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa toda física e material. Essa opinião não teria nada de irracional e teria prevalecido se o fenômeno tivesse se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em certos casos, o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é poder explicar tudo, mas que se um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente, na qual pode-se convencer quem quiser se dar ao trabalho de observar. Então, agora sistema das causas físicas. Então, já sai puramente. Negação para querer dar uma justificativa. Aceita o fenômeno, mas tem uma causa mais material do que espiritual. Mas aí quando ele tem um efeito inteligente, quando ele transmite uma ideia, daí pode, se fosse uma força mecânica, uma força de um fluido, uma força física, então, como se explica as ideias que transmitia, os conhecimentos, até porque na época demonstrava que aquele que, no caso dos espíritos, que ele tinha um conhecimento, tinha
ideias até, às vezes, bem, bem elevadas sobre certos assuntos, que daí, qual é a causa física que ia produzir um fenômeno desse, né? Aqui tem uma observação para quem fazia a defesa dessa tese de que seriam causas físicas, né? Umas circunstâncias parecia mesmo corroborá-la, a do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante na razão direta do número de pessoas presentes. Por que isso acontecia? Alguém pode dizer? Quanto mais pessoas presentes, mais força tinha o fenômeno. Por exemplo, se nós botássemos a mão à mesa aqui e provocássemos uma sessão de efeitos físicos e pancada, poderíamos ter um efeito. E aí, com um número maior de pessoas, esse efeito se amplia. Qual é a razão? Essa energia, né? Envolvida. Porque é usado dos médiums o ectoplasma dele. Então, quanto maior o número, normalmente seria mais fácil, teria mais condições de produzir, né? O que não quer dizer que, às vezes, um médium não forneça mais energia do que meia dúzia de outros. Aí é que está o fato, se tratava de fenômenos de efeitos físicos. Como é que são realizados os fenômenos de efeitos físicos? Eles usam os recursos do ambiente. E o Marino abordou a questão aí do ectoplasma, que é uma substância intercelular ou entre células. Inclusive o médico, quando cede o ectoplasma, já foram feitas experiências, ele perde peso. Ele tem um peso X antes de ceder e um peso Y depois de ceder. E depois que o fenômeno cessa, ele volta ao peso normal, porque esse ectoplasma volta para ele. Inclusive, nós já entramos nessa questão. Essas sessões são muito difíceis e até um certo ponto perigosas para o médium que segue. Se formos ler as obras de André Luiz, ele narra o trabalho que, na verdade, eles faziam um trabalho de ozonização ou ionização do ambiente para combater eventuais bactérias psíquicas ou mentais que pudessem contaminar o ectoplasma do médium, ectoplasma cedido, porque ele volta para o médium. E ao voltar para o médium podia causar danos na saúde física. Então, quanto maior o número de pessoas, o Marino falou que um médium pode fornecer ectoplasma suficiente para um fenômeno de maior amplitude. Mas nem todo mundo tem, às vezes, indisponibilidade suficiente. E quanto maior o número de médiums que tem, porque não são todos que têm. A regra é essa, tem as exceções que daí eu... Então, digamos aqui que entre nós três tivesse essa capacidade, talvez até tenha, essa faculdade, melhor dizendo, na capacidade de fornecer ectoplasma, numa sessão dessa o efeito seria maior do que só um desses médiums presentes. Por isso diz aqui, que uma das razões que fortalecia essa tese era quanto maior o número de pessoas, mais força tinha o fenômeno. Como se fosse uma pilha, quanto maior o número de pilhas, mais energia dá. Mas aí ficaria apenas no fenômeno físico, que de fato não chamou a atenção de Allan Kardec, quando ele nem se chamava Allan Kardec, esse é um pseudônimo que adotou, né? Que era um cientista e observava não, tinha notícias, não foi observar, dos fenômenos das mesas girantes ou dançantes, ou que davam pancadas, porque ele achava que isso era um motivo para diversão, não era uma coisa séria. Mas quando foi informado a ele que as mesas estavam dando respostas inteligentes, daí que chamou a atenção dele. Como é que uma mesa vai dar resposta inteligente se ela não tem cérebro? E a causa daí foi revelada pelo próprio fenômeno. Eram os espíritos que davam as respostas. E isso põe por terra essa tese de que é apenas um fenômeno físico. Até pode ter, porque não existe nada da natureza que não seja de alguma forma físico. Mas por trás tem uma inteligência que utiliza. Por exemplo, quando um veículo anda, ele tem um fenômeno físico. A combustão do combustível lá no motor que dá impulso, ou se é um motor elétrico, a eletricidade. Mas tem toda uma inteligência de construção por trás, alguém que dirige, todo um processo. E assim também na área da mediunidade. Se utiliza recursos da natureza, no processo de cura se utiliza o fluido magnético do médium, não é o ectoplasma, no processo de cura é outra coisa, que é o fluido magnético.
associado ao fluido da natureza e manipulado pelos espíritos. Então, são coisas materiais que nós não vemos, mas que existem. Assim como, por exemplo, o raio-x a gente não vê, mas existe. Fica lá o registro na chapa, onde é revelada a imagem do organismo da pessoa. Né? A ressonância magnética ninguém vê. No entanto, fica o registro. Mas se tiver um metal por perto, a gente imagina o que pode acontecer, porque não entra com metal nenhum na sala de ressonância magnética. Né? Então, são coisas materiais que nós não vemos. E dizer que é puramente física não tem inteligência por trás. O mediúnico está mais que comprovado que os espíritos é que promovem através de um médium, que é o intermediário entre eles e o mundo físico, para efeitos físicos, puramente, ou para comunicações inteligentes, ou para curas, ou para diversos fins. Bom, temos um minutinho ainda. Se não tiver mal, adiantar o expediente com vocês, para colocar no grupo, mas domingo que vem tem reunião da diretoria aqui na casa para começar às 9h30. Então, o presidente pediu se der para nós adiantar em meia hora o nosso estudo, e das 8h30 às 9h30, domingo que vem. Eu já vou ler, eu faço uma proposta para todos, de nós aproveitarmos e analisarmos se agora no verão não seria de nós adotarmos esse horário de verão aí de 8h30, 9h30, daí eu já coloco para responderem daí no domingo que vem essa proposta. Mas domingo que vem, por causa da reunião da diretoria, daí eu já estou colocando aí para nós fazermos daí das 8h30 às 9h30. E daí vamos provar, se gostarem de levantar meia hora mais cedo, daí de repente nós adotarmos para o verão agora, que fica à disposição também. Também quanto ao risoto, está tudo programado, para o dia 19, já estamos distribuindo os cartões, também tem uma campanha dentro do risoto, quem quiser doar um cartão para os assistidos da casa, as pessoas que têm 14 famílias que recebem auxílio, uma cesta básica, conforme recebe as doações, às vezes de alimentos, às vezes de roupas, coisas assim. Então, quem quiser doar um cartão, a gente passa para a Carmen, que é a diretora do departamento, e ela distribui para eles no dia, pega o cartãozinho deles e vem pegar o prato de risoto aqui. Quem quiser doar ou conseguir doação aí também pode fazer essa doação para os carentes que recebem assistência da casa. E também é uma prática que vem dando certo durante quando foi feito as pizzas, e agora a gente vai adotar no risoto também. Alguém quer fazer alguma observação? Outra coisa. Eu vi a semana passada, que daí eu fui no congresso lá, estava muito bom, nós fomos com a Silane lá, estava o Porto Alegre, a Jaque, muito bom, muito importante, que quem puder assistir, entre pelo site da Félix, eu acho que tem no YouTube, enfim, é bem fácil de encontrar na internet, ali tem boas palestras, muito boas, já teve presencialmente uma energia ótima, mas a importância que às vezes a gente precisa, todos nós, se afastar por uma razão ou outra. Então, eu vou começar a dividir a coordenação desse trabalho, uma semana para cada um, depois volta para mim também, eu vou estar sempre, se eu estiver aqui, vou estar à disposição para apoiar quem estiver escalado, vamos dizer assim, e que tiver aceitar o convite, é um convite que eu vou fazer. Eu já fiz o convite para a Vanessa, a nossa colega que hoje não pôde participar, mas daí para semana que vem. E também pensem aqueles que quiserem, daí para quando não tiver um, tem outro, e o estudo está acima de tudo. O estudo não pode parar. Outra coisa para pensar e responderem depois, tem mais tempo, de nós não fazermos férias. Os estudos normalmente na casa fazem férias. Eu proponho de não fazermos férias
apenas no mês de janeiro e fevereiro, nós fazer apenas online, apenas virtual. E daí, fico à disposição. Se quiserem fazer, continuar da mesma forma, misto, também me proponho a vir no mês de janeiro e fevereiro, para a gente ver aquele fim de semana de Natal, de primeiro de ano, de repente a gente dá uma... Também não vamos ser radicais, mas eu gostaria muito de que nós não fizéssemos férias. A espiritualidade não faz. E daí, como tem muita gente de férias, eles vão até nos dar uma suporte aqui, porque vão estar faltando mão de obra para eles. Então, fica para pensar, isso aí tem tempo, até chegar lá em dezembro quanto a isso, mas já vou adiantando para irem pensando e nós resolvermos, é o grupo que resolve. Alguém tem alguma observação? Ainda temos 2 minutos, 1 minuto e pouco aqui, tem 9h58 no relógio aqui. Sandra quer falar. Dona Sandra, pode falar. Da nossa parte, como se diz, a gente concorda, Dora, o senhor falou em mudar o horário para as 8h30. Só que o nosso final de semana que a gente trabalha na leitaria, podemos, às vezes, chegar um pouquinho atrasado. Porque depende, as vaquinhas, às vezes, dá problema, às vezes atrasa, né? E quanto também não fazer férias, eu, da minha parte, concordo. As vaquinhas não dão férias. Não para de fazer lei. Não quer, já estão no ritmo delas, não muda o horário. Não tem inverno no braço. Não. Não precisa do leite também. Nós também, as férias. Eu não posso ir pessoalmente, a gente faz online. Vai ser online, né, Janeiro? Eu propus online, mas se quiserem, eu também não me proponho a vir também. Mas eu acho que fica online, né? É porque o pessoal tira férias. Sim, se alguém sai, está na casa, a maioria dos parentes que a gente vai, ou se está num hotel, consegue reservar aquele horário. Eventualmente não consegue, mas isso sempre acontece. Não é só, né? Tem um fim de semana, sempre tem um que é uma coisa ou outra que acontece. Faz parte. A proposta é aproveitar o gancho. Acho que eu estava de férias há poucos dias. E daí eu participei. 2 encontros online. Isso, foi. E o lugar que eu estava, a internet, não tinha internet. Da minha filha. Eu digo, mas como é que tu faz os teus programas? Não, usa o Wi-Fi do celular. Eu nem sabia que tinha isso. Aí fui descobrir que no celular você pode habilitar o Wi-Fi para ele servir de um fornecedor de sinal Wi-Fi para qualquer aparelho. Escolhi uma senha, daí eu acessava no notebook, inclusive na televisão, para a gente ver Netflix, ver YouTube. E daí depois eu fui numa pousada, lá em Torres. Lá o sinal é bem melhor que Porto Alegre, mais veloz. É mais veloz que o nosso sinal aqui. A pousada tinha um sinal próprio, mas estava devendo para o meu celular também, eu usei o celular. Além de eu ter uma coisa privada, né? Quando você abre um Wi-Fi de rede, você corre o risco de um hacker entrar no teu computador, no teu celular. E para quem não grava, o celular, qualquer lugar que tem sinal, pode participar. E não precisa mais que o celular para participar. Pois é, o Gustavo Lendo estava aqui, ó, presente, lendo o texto do Livro dos Espíritos em PDF online. Sim. É que eu concordo contigo, depois que o senhor mandou o PDF com a mesma tradução do Guia, tem o mesmo livro do pessoal aqui, e eu me perco às vezes também na leitura, eu falei, então vou adotar aquele ali, na verdade, em casa eu leio aquele livro, acho até bem fácil a leitura, na verdade, mas no momento às vezes eu me perco, daí eu... Não, o celular tá bom, né, serve para tudo hoje em dia, né? A evolução. Bom, então, 8h30 no domingo que vem, e agora vamos fazer a prece de encerramento, daí radiação também. Alguém gostaria de fazer essa prece? Tanto presenciais como remotos.
Jaque, poderia fazer? Sim. Então, a Jaque vai fazer a prece e vamos acompanhar mentalmente. Mestre Jesus, amado Deus, de pura bondade, agradecemos a permissão de mais esse encontro, que nos permite evoluir na nossa caminhada, que nos traz muito conhecimento, e rogamos a possibilidade de aplicação prática de tudo que nós aprendemos, que possamos nos melhorar a cada dia, que possamos, no decorrer desta semana, aplicar a bondade, estender as nossas ações de amparo aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares. Rogamos a Deus uma abençoada semana de muita paz, de muita saúde física e espiritual. Agradecendo novamente esse encontro, pedimos a permissão para encerrar o estudo desta manhã de domingo. Que a paz nos acompanhe. Que assim seja. Que assim seja. Então, um bom dia a todos, um bom domingo, uma boa semana. Bom domingo. Bom domingo, uma semana abençoada. Obrigada, igualmente. Obrigada.